Muito bem, nação, vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal, analisando a imprensa esportiva, falando sobre a preparação do Mengão para a partida contra o Fluminense. E um detalhe importante, hein? Tem mudanças na escalação. Jorge Sampaoli mudou tudo e novamente vai para a partida com 3 zagueiros e sem Pedro. Um detalhe importante que nós vamos analisar aqui. E eu gostaria que você escrevesse nos comentários, para você, tem favorito para essa partida? Arrisque o placar nos comentários. Deixe o like no vídeo, seu like apoia demais. Inclusive, vamos fazer o seguinte: você que acredita que o Mengão vai vencer essa partida, explode o dedo no like. Vamos bater uma meta de 1000 likes para esse vídeo, quero ver a força da nação. E se você ainda não é inscrito no canal, vai rapidinho, aperta o botão vermelho, se inscreva, ative o sino das notificações, porque aqui no canal Meu Mengão React é notícias do Flamengo. Um detalhe importante é o seguinte, olha só, quase 60% das pessoas que assistem os vídeos aqui no canal ainda não estão inscritas. Se você é flamenguista de verdade, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque aqui no canal Meu Mengão React é notícia e informação do Flamengo pra vocês. Só se você é anti. Se você torce pro outro time, você é anti, não torce pro Flamengo, aí você não vai se inscrever. Mas se você é flamenguista de coração, ó, se inscreva, ative o sino das notificações, tá bom? Créditos, canal ESPN e os donos da bola, link na descrição. Vamos então para as últimas informações do Flamengo antes da prévia da partida de hoje às 8 horas da noite. 15 dias a conversa era que o Fluminense é favorito. O Fluminense é favorito para esse confronto. O Fluminense vai ganhar o jogo, baseado na final do Carioca, na fase do Fluminense, na fase do Flamengo e tal, papapá. 15 dias se foram, 15 dias se passaram. E a gente tem a imagem daquele Fla-Flu de 15 dias. Tá bom. Mudou o favorito? Mudou. Você não vai fazer botar aqui 20 motivos para o Flamengo ser favorito. Se você quiser dar. Você prometeu. Teria 20 minutos. Você está aqui comigo todo dia, você acompanha o programa. Eu tenho Você falou que teria. Você prometeu. Ontem mesmo você falou, estou preparando aqui. Você falou que teria. 20 motivos. Você vai com 10 ou 20 motivos? Não, vamos tentar 20. Prometeu 20. Não, vamos tentar não. Aqui tem hierarquia. Você. Tem tempo para isso, Marcelo. Você tenta fazer 20. Às vezes você faz 12, 13. Só que é assim, não pode demorar muito, você tem que ser um pouquinho mais ágil aqui. Primeiro, Marcelo tá no meu ouvido, ele vai me xingando aqui. É o mandante. O Flamengo é o mandante, dessa vez. Então esse é um motivo. Um motivo. É no Maracanã? Ah, tá bom. No primeiro... Calma. Eu não ajudo também, né? Não. Vai lá. Tem a ver com a torcida. O Fluminense controlou a Liga. Então o Flamengo é mandante hoje. No jogo de ida, o Flamengo foi melhor. Por muito pouco o Fluminense não perdeu, tal, né? 3, Felipe Melo tá suspenso. Mas o segundo, o jogo de ida foi melhor e agora é motivo. Pô, mas eu vou ter que justificar toda agora. Eu não entendi. Tudo que eu falo agora é questionado. Como tem muito assunto ainda e pouco tempo, eu tô deixando rolar. Aí isso aí vai pra internet, aí depois o pessoal lá corneta. Vamos lá. Felipe Melo tá suspenso, não joga. A experiência do Felipe Melo tá fora. Marcelo, jogador importante, tecnicamente experiência, tá fora. Alexander tá fora também. 5. Por um vai dar um monte de motivo. Não é? Tudo bem, 5. Ok. Já é 5. Tá bom, Bobo. O Flamengo tem dado sinais de melhora física. Aquele Flamengo que penava muito na parte física, hoje tá dando sinais de melhora física. Mas física? Não, tá dando sinais de melhora física. O time treinou 29 dias seguidos. Conseguimos jogar. O meu nível de tolerância com seus motivos é alto, mais do que dos caras. Mas esse eu não vou deixar passar. O Flamengo treinou 29 dias seguidos. Não vou deixar passar, não. Do Flamengo, não. Você é um cara bem informado, não faz isso. Você tá aqui todo dia. Problema físico não vai passar, não. Não passa. Não conseguimos jogar. Tem muita gente falando que o clima não tá bom interno, que tem treta entre os jogadores, então, e com o técnico também. O presidente foi lá, o Landim, então eles precisam dar uma resposta de que o grupo tá sendo... Vamos lá, faltam só 14. É instantes. Aí é o seguinte. É instantes, vem aí. Aí, ó. Ei. Ó, nosso GC aí, ó. Nosso talismã da Gávea. Ele William, só uma coisa. Em instantes, daqui a pouquinho, tá chegando aí o Sport Center 4 com o Edu. Ayrton Lucas tá voando. Jogador feito em Xerém. O Flamengo pega os jogadores de Xerém que são bons e o Pedro. Aí é lei do ex. É lei do ex. Lei do Pedro. Tem o Ayrton Lucas. Ayrton Lucas já não tá voando tanto assim, mas tudo bem. Beijinho. O Flamengo tem mais tradição na Copa do Brasil do que o Fluminense.
O Fluminense foi campeão de Copa do Brasil Foi campeão também. uma vez, o Flamengo foi 4. Quem tem mais tradição na competição? 8. Aí, né? Gostei. Foi bonito. Não é? Foi bacana. 9. O Marinho saiu. O Marinho foi afastado. Pra melhorar o elenco. O Marinho nem jogava direito. Nem jogava direito. Ô, produção, Deixa eu por falar favor, uma coisa, deixa eu falar uma produção. coisa. Jogadores da base do Flamengo podem resolver. Peraí, Traz uns três moços aqui, deixa eu três falar uma moços coisa. amendoinzinho Se pra gente você comer achava aqui, que o Marinho era o nono pastelzinho, por motivo, favor. eu tô descartando. Você volta pra 8. O Marinho não é motivo. Vai, vamos lá, A vai. base, o Flamengo 9. tem um monte de Matheus. Lá tem o Matheus França, Matheus Gonçalves. Matheus é o motivo 9. Mateuzinho. A base Tá do no 10, tá Flamengo no 10. tá rejuvenescendo o time. Então é o dando Flamengo força. Mateuzudo. Ah, Mateuzinho não tá Mateuzinho, fora? é Tá isso bom, aí. muito bem. Mateuzinho não tá fora? Tecnicamente, Tá fora, ele quebrou a perna. Faz tempo. Mas tem outros Mateus lá, eu vou considerar. França. o Cano não está fazendo gol. Ah, O Fluminense um problema não do outro está lado. voando. Mas é o adversário. Tudo bem, beleza, né? concordo. Vamos Não é? lá, 10. Então, Tá faltando 10 só. a fase recente do Fluminense não é boa. Vem perdendo jogos na Libertadores, jogo no Com Brasileiro. Perdeu do Corinthians agora. Então, É. a fase do Fluminense agora é descendente. O Flamengo não é que tá uma crescente, mas o Fluminense é uma descendente. Nossa, esse gráfico é uma coisa louca. Como é que é? O Flamengo, o Fluminense... O Flamengo não tá uma crescente mais ou menos, entendeu? Sei. O Fluminense tá Como uma é que é? descendente. Como é que é? Faz aí de novo. Assim, ó. Tá. É assim. Vai dar, chegando. 11, né? 11. 11, cara. Marcelo tá contando aí, né, Marcelo? 9, Bubu, 9. O Gabigol bate pênalti bem. Diferentemente de... Pode Ele ter errou pênalti. o último, Bubu. Não, mas ele bate Ele bem. errou o último. Ele perdeu agora contra o Cruzeiro. Então, se tiver disputa de pênalti, por exemplo, tem Olha a história. o Gabigol, que não é o Hulk que perde pênalti direto. Não, Gabigol... mas se tiver já disputa chega, de acho que já pênalti, deu. o Flamengo não ganhou no tempo normal. Já acho que já. Então, mas é Não é tão favorito caso- assim, né? favorito Não é assim. tão Calma, favorito. vai, Aí- Não, vai. Como é que foi? 12, falta 8. 12. 12. Jogo aéreo. Jogo aéreo, o Flamengo acho que é forte, tem jogadores... Acha? Não, zagueiros certeza. altos. Fabrício Bruno, Davi Luiz, É. entendeu? Jogo aéreo ali, eu acho que pode ser uma boa... O jogo boa aéreo pedida. do Flamengo é bom pra Dedéu, né? Defensivo também. Mas os jogadores altos ali na área, tal, a pessoa que bate bem na bola. Deixa eu tal. consultar. Pode Jogo passar essa, aéreo. Marcelo? Pode passar essa? Pelo amor de Jogo Deus, aéreo. Passa. Tá bom, 13, falta Eu 7. tenho compromisso O Marcelo tá deixando passar porque o tempo tá indo. Vamos lá, vai. A nação, assim como eu falei da Fiel, era um favor ponto pro Corinthians em Itaquera, a nação acredita também. Mas empurra isso o não tem a time. ver com o seu mandante? Já não tem a ver lá com o Tem, primeiro mas é motivo? um componente forte. Vai, Tá bom. Nelson Rodrigues, É, torcedor. entendeu? 14. O Fluminense está atravessado na garganta do Flamengo. Então, é um adversário Motivo especial. bom. Seu respeito. Não vai tirar o pé. Diferentemente do Cudê, não sei o quê, o Flamengo vai entrar com a faca nos dentes ali, voando, né, querendo sangue ali e tal. Estilo Rambo. Estilo Rambo. Vai botar uma faquinha, faixa, né, aquela bota, Faca no dente, faca nos faca e dentes. tal, e vai, bom. Faca nos vai pra dentes. guerra, 15, entendeu? 15. Faca nos dentes. 15. Falta 5. Falta 5. Banana, Arma banana. secreta. O Pedro Pérez vai ficar no banco de reservas. Então, na hora de mexer no banco, tem mais Arma opções o secreta. Sampaoli do que o Diniz. O Diniz, desfalcado, no segundo tempo, tá precisando fazer um resultado, não tem muita opção. O Flamengo tem, vai ter ali o Pedro. São Paulo é né? mais experiente que o Diniz, já rodou mais uma. Você quer o Era o meu 20º, mas já que você falou, eu antecipo. Pedro. Entendeu? A experiência do São Paulo. 4, a Você experiência vê- do São Paulo falta 3 agora. São Paulo ele foi esperto, ele saiu do Sevilha, o Sevilha ganhou a Liga Europa, tá vendo? Isso. A experiência mas Se dele. ele sair do Flamengo, o Flamengo é campeão brasileiro. É então, campeão do mundo, né? Tá, Então. O que mais? Quantos 3? já foram? Tá faltando 3. Não, pelo Faltam amor de 3? Deus, 17 já tá Faltam bom, já. 3? Não, Nelson não, Rodrigues 20. era Ele fez tricolor. 20 pro Fluminense, tem que fazer 20 pro Flamengo agora. Ele prometeu. Aqui, esse programa aqui, promessa é dívida. Rapaz. Então, o Mas que custe o nosso tempo. Mas fica tranquilo. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro tem tradição na Copa do Brasil, tecnicamente muito bom jogador. Ele vai jogar? Vai jogar? Desde a época do Cruzeiro, Vai jogar? pode Vai entrar jogar? algum minuto, pode entrar durante o jogo, né? Mas tá no elenco, tá no elenco. Quantas tá no Copas do elenco. Brasil já ganhou Tá no elenco, tá no elenco. o Flamengo? É. Outra Às vezes a coisa. presença dele Eu não sei O se tem alguma Flamengo- coisa nessa água Acho aqui que é que estão 19. colocando O alguma Flamengo é o atual campeão. Ô, Quem defende vocês o título da colocaram Copa isso, do Brasil isso, é é o isso. Flamengo. Vai, Flamengo tá defende chegando. o título, é o vigente campeão. Então é o time a ser batido 20. na competição. Último. Deu 20, né? Não, falta 20. 20 Por incrível porque que pareça, eu eu tô sou o contando. talismã da nação. Se eu tô falando que o Flamengo vai classificar, o Flamengo vai classificar. Aí sim, garoto! Realmente, olha. Não é?
Nossa, ainda bem que acabou antes do Dia dos Pais. Filha, tô chegando. Eu falei ontem, o Corinthians vai ganhar de 2-0 e vai passar nos pênaltis. Deu isso. Eu falei, o Botafogo vai ganhar o jogo no tempo normal, o Furacão passa nos pênaltis. Deu certo. Então o torcedor do Flamengo agora tá confiante. Ô, William, olha por que isso... o Flamengo passa, o Flamengo vai passar. Posso te falar uma coisa? Por isso que eu queria mandar um abraço pro meu amigo Igor, que ele falou o seguinte, olha, eu adoro você, Edu, e adoro o pessoal da F90. Eu assisto quase todo dia, eu vi você, eu vi no programa, eu falei, pô, e você viu o que eu falei? Ele falou assim, você ouviu o que eu falei do Santos, que é o seu time? Ele falou assim, olha, eu ouvi, eu não ouvi. Mas eu assisti porque eu tava no restaurante, fica ligado e fica no mudo. Eu falei, meu melhor momento, esse é no mudo. Sempre no mudo, entendeu? Os caras estão vendo. Aliás, um abraço pra você que tá nos restaurantes, que pegaram aí os 20 motivos aí do Rodrigo Bueno. Só viram ele mexendo a boquinha. Faz os 20 aí, 20 motivos. Há 15 dias eu fiz do Fluminense e um monte de rubro-negro me escreveu com carinho, com apoio. Carinho. Hoje deu Mas você vai ser agraciado. Deixa eu ver aqui os elogios. É melhor volta o volume ou deixa o volume no mudo? Eu não sei, vamos ver. Eu ia pensar em passar a bola pra você. O que você acha? Mudo. Não muda aí. Pega a boquinha mexendo. Só na boquinha. Tchuc. Mudou? Flamengo é favorito? Então, eu adorei esses 20 motivos. E depois, eu já tinha uma linha de raciocínio. Depois desses 20, eu continuo mantendo, né, a minha linha no Fluminense. Eu acho que o Fluminense passa. Ah, é mesmo? Sabe por que eu acho que o Fluminense passa? Por que o Fluminense passa sem Marcelo? Vamos lá. Eu acho que Alexandre. o Fluminense está no estágio mais avançado do que o Flamengo em relação ao trabalho. No Fluminense você tem um modelo de jogo ali, você tem uma ideia de jogo que o Flamengo ainda não tem com o São Paulo. E mais, esse ambiente do Flamengo está muito estranho. Muito esquisito, tem muita coisinha. O Marinho saiu por um motivo, ninguém sabe. Então, essas situações eu acho que vão pesar contra e acho que o Fluminense entra mais leve. Déjà vu aqui, viu? Déjà vu, né? Déjà vu? Assim. Senhor. Esse ambiente estranho do Flamengo o senhor já usou como justificativa há uns 2 meses aqui no programa. Eu não sei, o ambiente tá estranho, não tá legal. Isso aí. Eu acho que não vai dar Flamengo. Então, há 2 meses eu alertava. O que aconteceu com o Marinho? O que aconteceu com o Marinho? Tiraram o Marinho. Você tinha informações? Não, mas eu tinha o feeling. Feeling, como diria aquele repórter. Eu tinha o feeling do repórter. Mas assim, William, olhando esse Flamengo, é um Flamengo que não me passa ainda segurança. O Fluminense me passa um pouco mais. Por isso, acho que como é duelo equilibrado, o Fluminense é favorito para hoje. Tá. E se o Flamengo... Vamos lá, qual o peso da eliminação pro Flamengo e pro Fluminense? Porque a fase do Fluminense também, como disse o Bubu, como é que é o negócio lá? Descendente. Ascendente. Peso, acho que pesa mais pro Flamengo. Pesa mais pro Flamengo, porque não consegue jogar. Aquele jogo contra o Fluminense, esse aí que nós estamos vendo, foi um jogo atípico. Você pinça esse jogo e o resto, os jogos do Flamengo não passaram em momento algum confiança para os seus torcedores. Agora, eu acho que o jogo está parelho agora, William, eu acho. Acho que o favoritismo do Fluminense das últimas vezes, nos últimos jogos, né? Acho que era muito pelo momento vivido, pela situação. Acho que o Fluminense tem uma preparação melhor em relação ao tempo de trabalho, né? O Fernando Diniz está um bom tempo no Fluminense, já conhece melhor o time e tal. Só que o Fluminense, ele está oscilando muito, né? Perdeu para o Corinthians, mas no primeiro tempo poderia ter feito 2, 3 gols. E aí depois o Fluminense administra, porque ele consegue jogar dessa forma. Né? E o Flamengo precisa dar uma resposta. O ambiente está muito conturbado, os jogadores precisam dar uma resposta para o vestiário, para o próprio vestiário, não só para a torcida, mas para o próprio vestiário. O Sampaoli já está... Quanto tempo o Sampaoli está no Flamengo? Já quase 1 mês e meio? Quase 2, migrando já para 2 meses. Já não dá mais para falar que está conhecendo os jogadores, já não dá mais para ficar jogando a culpa no preparador físico passado, né, que estava no time antes dele chegar. Acho que ele precisa realmente apresentar agora um bom trabalho para dar resultado. O grande problema é, como gosta de dizer o Bubu, né? Clássico é clássico e vice-versa. Isso pode influenciar muito, porque ambas as equipes precisam dar uma resposta. O Fluminense precisa dar resposta pelos últimos 4 jogos e o Flamengo também. É difícil de apontar hoje, não, o Fluminense e o Flamengo, porque os dois, neste momento, passam por uma situação um pouco mais complicada. Se fosse apontar favorito, um pouquinho, para mim, ainda continua sendo o Fluminense. Pelo tempo de trabalho do Diniz. Talvez a resposta seria melhor. Pelo entrosamento, pelas referências. É muito mais fácil o Fluminense sair dessa situação em campo, vamos dizer assim, porque os jogadores se conhecem, sabem exatamente o que tem que ser feito, do que o Flamengo. O Flamengo é muito mais pela individualidade.
É muito mais pela individualidade, né? Pressiona e tal, e quando tem a bola nos pés, a individualidade do Flamengo é sensacional. Mas que também nos últimos jogos não vem encantando. Vamos começar. Quem chega mais pressionado para esse Fla-Flu? O que foi isso que ele tocou ali? Que é hoje. Ah, tá. A Perla. Pô, ele viu um susto, botou uma bomba de sons ali. É Perla? Eu acho que é Perla, né, Pedrinho? Não, é Ludmilla ou Cavalo. Ludmilla. É hoje. Velozes e Furiosos, ela fala, é hoje. Tô sabendo legal também. Fluminense ou Flamengo, Bigode? Quem chega mais pressionado pro jogo de mais tarde? Bom, GV, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente em casa também. Sem pestanejar o Flamengo. O Flamengo, por tudo que o Flamengo já passou nessa temporada, o Flamengo na Libertadores ainda precisa também comprovar sua classificação. O Fluminense não, o Fluminense já está virtualmente classificado. Então o Flamengo, por tudo que aconteceu nesse ano, chega mais pressionado. Embora o Flamengo tenha, nesse momento, a maior sequência invicta da temporada. São 6 jogos sem perder. E o Flu 4 sem fazer gol. Justamente. Um jejum. O senhor já passou por um jejum, Atirson? Já, né? Normal. Boa tarde, Bia. Tudo bem com você? De gols? De gols não, porque eu não era artilheiro, então era tranquilo pra mim. Mas jejum de alimentos? De alimentos, sim. Quando a gente vai fazer exame, né? A gente faz um jejum daquelas coisas? Também, a gente faz também, ué. Quando a gente tá sozinho. Todo mundo tem fase ruim, né? Tem fase boa e tem fase ruim. Você Quem nunca? Quem nunca? Pô, então faz parte. Bom, dito isso, seus jejuns, quem chega mais pressionado hoje? Flamengo do Arrasca ou o Flusão do Germancano? Eu acho que o Fluminense chega mais pressionado pelo fato de não vem atuando tão bem e o resultado não vem saindo da forma que vinha saindo naturalmente. O Flamengo conseguiu essas sequência invicta. O Flamengo está... Agora, o Fluminense no Carioca, 2 anos atrás, o Flamengo era favorito em todos os confrontos contra o Fluminense. Nesse último confronto no Carioca, o Fluminense era favorito. E nesse confronto de hoje, não tem favoritismo. Exatamente. Eu acho que entra muito equilibrado pela fase do Fluminense e pela fase também do Flamengo, que não é tão boa. Então, assim, hoje é um confronto que não tem favorito. Mas eu acho que o Fluminense entra nesse aspecto aí, mais pressionado. Os caras são demais, mano. O Biel _Flá oficial tá com um cavalinho do Flamengo e o Flávio Amêndola tá falando, ele tá assim, na cara do Flávio Amêndola. Eu vou repostar agora. Vai lá, Getúlio _Vargas no Instagram, segue lá. Vou repostar agora nos stories aqui. Me marca aí. Você falando dele assim, a gente marcou. Ele marcou? E ele assim na sua cara, com um cavalinho. Vou repostar também. Porque você falou que é botafoguense. Já começou, já começou a... news, que é crime agora. Não, mas é porque aqui em cima eu sou botafoguense, sou tricolor, sou rubro-negro. Na verdade, a gente aqui é comentarista. Exatamente. Eu postei ontem. A gente sai do lado do torcedor e entra pro lado do comentário. A gente sabe, todo mundo sabe os nossos times. Só que a gente aqui faz o nosso papel como comentarista. Tô contigo, parceiro. Muito obrigado. Fechamento. O Rezende tem uma estrela também, igual o Botafogo. O Rezende, inclusive eu tenho a camisa belíssima do Rezende. Olha aqui, ontem eu postei que o Botafogo merecia classificar, que foi injusto, rapaz, apanhei tanto. Você é um botafoguense safado, enrustido. Falei, pô, não posso ter opinião. Agora quem tá feliz é aquele ali, ó. Clebão. Clebão tá legal? Olha a blusa que ele veio por baixo hoje. Pode mostrar? Chega aí, Clebão, chega aí. Pode mostrar, direção? Chega aí, Clebão, chega aí. Aí vê se ele tá feliz. Clebão é nosso câmera, 300 anos de Band. Mostra aí, Clebão, a camisa. Dorival. Olha lá, pique Dorival. Olha lá, Clebão, olha lá. Dá um sorriso. Dá um sorriso, Valeu, tá muito sério, pô. Obrigado. Que isso, pô. Rapaz. Você é clubista, hein? Ontem fizeram o mano a mano, ele... Quem ganha o mano a mano, perde. Todo mundo que ganha o mano a mano, perde. Eu cheguei aqui e ele falou, vota sempre contra o Flamengo, hein? Porque se o Flamengo ganhar o mano a mano, vai perder o jogo. Falei, tá bom, tá bom. Mas eu quero saber do Fla-Flu, Vidal. Traga informações, meu gordinho gostoso. Ô GV, olha só, essa é a primeira vez que a dupla Fla-Flu vai decidir uma eliminatória de Copa do Brasil. Eles já se enfrentaram 2 vezes em competições mata-mata, na verdade foi pela Sul-Americana. Em 2009, o Fluminense levou a melhor, avançou. Em 2017, o Flamengo acabou se classificando. Mas falando do jogo de hoje, o Flamengo que vai ter um retorno importantíssimo do meia uruguaio, o Arrascaeta, ele que ficou sentindo dores na coxa, ficou de fora dos últimos 3 jogos do Flamengo. Então é o grande reforço, a expectativa do torcedor vai lá em cima quando o Arrascaeta
está em campo e quem também vai voltar é o atacante Pedro, mas esse vai começar no banco de reservas. Gabigol vai ser o único centroavante de ofício ali na posição, vai ser o titular do time hoje. Pedro começa no banco de reservas, ele que também ficou de fora das últimas 3 partidas do Flamengo. Quem com certeza não vai a campo é o Everton Ribeiro. Ele nem foi relacionado, ele ainda sente dores musculares, então a questão física do Flamengo ainda é muito forte e acaba tirando os atletas da partida, muitos ainda sem condição de jogo. O Sampaoli que resolveu dar um treino hoje, às 11 da manhã, lá no centro de treinamento do Flamengo, em Vargem Grande, o Ninho do Urubu. E, pelo que parece, vai ter de novo a formação com 3 zagueiros, com Fabrício Bruno, o Davi Luiz e também o Léo Pereira. Mas, ao contrário do Flamengo, do outro lado, o Fernando Diniz já encerrou a preparação na tarde de ontem. O Fluminense já está pronto para enfrentar o Flamengo, com algumas novidades em relação ao jogo de ida. O Felipe Melo, que foi expulso depois de uma entrada grave e violenta em cima do Gabigol, não vai poder jogar, está suspenso. O Manuel vai assumir a vaga do Felipe Melo, assim como também por lesão. Keno e Alexander estão fora, Martinelli e Lima entram na vaga. Tinha uma expectativa também muito grande do torcedor do Fluminense pelo retorno do Marcelo, lateral esquerdo, consagrado vencedor de Champions League pelo Real Madrid, mas o Marcelo não foi relacionado. O Fluminense divulgou há pouco a relação dos jogadores que vão para a partida e o Marcelo está de fora. Vale lembrar ainda para a torcida do Fluminense que tem ingresso disponível para o setor sul, setor destinado aos tricolores. O restante dos setores já estão esgotados e, claro, partida de ida 0-0, qualquer outro empate logo mais, decisão da vaga vai para os pênaltis, GV. Muito, João Vidal, eu quero saber o seguinte, primeiro, em primeira mão, informação do João Vidal, Oi. Marcelo nem foi relacionado. Então você está sabendo aqui no Donos da Bola, nosso João Vidal já trouxe pra gente em primeira mão, passou aí a régua em tudo que a gente precisa saber, mas o que todo mundo no estúdio quer saber, o Flávio Amêndola mandou perguntar, é o seguinte: você já macetou aquele cachorro quente genial que fica aí na esquina do Maracanã? Ou ainda não, vai deixar pra almoçar na Vanessa aquela tirinha de filé mignon? Rapaz, o genial do Maracanã realmente é genial, mas eu vou deixar pra almoçar na Vanessa, eu tenho certeza que ela tá assistindo a gente. Se ela não estiver assistindo, é sacanagem, que às vezes a gente chega lá, tá passando outra emissora lá e complica a nossa vida, né, GV? É isso mesmo, Vidal! Aí, aplausos pro Vidal. E vou pedir aquele coro, artista, puxa aí. Vidal! 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 Valeu, meu gordinho gostoso! Rapaz, esse negócio de vazar a escalação do Flamengo é uma sacanagem. Não é possível, Atias. Olha lá, os caras já descobriram. Pode ser que não seja isso, que ele possa como é que fala? Um blefe, né? Vazou. Olha lá, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira, eu não gosto de 3 zagueiros. Fernandão Retranqueiro gosta. Thiago Maia, Pulgar. Wesley na direita, Ayrton Lucas. Gerson, Arrasca e Gabigol. Ou seja, Pedro foi de arrasta pra cima. Foi. Matheus Cunha no gol, né? Parece que de fato é o titular do Flamengo. Matheus Cunha no gol, pulei o goleiro, né? Pulou, começando o Fabrício. E assim, esse campinho com 3 zagueiros, já um Flamengo teoricamente com a bola, né? Aí o Sampaoli consegue fazer aquilo que ele falou que faria desde o início dele, né? Eu posso só chegar aqui rapidinho, hoje ver? Vai lá. Porque aí o que ele consegue fazer? O Ayrton e o Wesley vão avançar. E aí ele consegue colocar 5 jogadores na última linha do Fluminense. Que aí ele gera muito mais jogo na parte ofensiva. E aí ele tem o 3-2-5, que foi um dos esquemas que ele falou que seria primordial. Mas tá treinado isso? Tá, com certeza. A gente espera que Você já viu funcionar? Não, assim, funcionar com 3 zagueiros ainda não funcionou. Mas eu, assim, olhando pelo contexto, Fabrício Bruno não vem jogando muito bem. Sim. Eu sei porque você gosta disso, desse esquema. Sabe por quê? É porque os alas... Porque você não precisava marcar. Então, mas assim, para esse estilo hoje do Flamengo, não tendo hoje, o Flamengo não tem extrema, pontas. O Flamengo não tem hoje os extremos que te traga uma confiança. O Marinho, que era o jogador que... Tá na treta. Tá com os problemas aí. Vai resolver esses problemas. O Cebolinha ainda... fica naquela oscilando, vai um momento bem, vai um momento ruim, ainda não conseguiu se encaixar nesse perfil. O Arrascaeta, ele vem muito mais por dentro, ele consegue flutuar mais por dentro. E o Gerson fez aquele lado esquerdo
contra o próprio Fluminense, que jogou muito bem quando jogou no 4-4-2. Só que hoje o Pedro não vem jogando tudo tão bem. Não vem tendo boas atuações. A bola tá batendo e voltando, batendo e voltando. Tá convocado. Mas aí, para mim, era no momento agora, era o Vitor Roque, na minha opinião. Hoje. Agora, com todos esses aspectos do sistema tático, a melhor alternativa do Flamengo hoje, até mesmo com a Arrascaeta jogando por dentro, precisa de um desafogo. Quem é o desafogo pelas laterais? Pelas pontas? Não tendo esses pontos, são os laterais que fazem. Que é o caso do Wesley, que ataca muito bem aquele setor ali ofensivo, e o Ayrton Lucas, que nos últimos jogos não vem jogando tão bem. Ele diminuiu porque ficou muito atrás. Hoje, de repente, se for nessa escalação, ele vai ter mais liberdade. Não é que eu só não acho que tem característica os zagueiros de jogar no campo ofensivo. Que também, você com 3 zagueiros, você tem que jogar no campo ofensivo, principalmente os das extremidades. Não o central, mas os das extremidades tem que dar apoio dentro do campo ofensivo para ajudar na construção da jogada. Bota no Fluminense aí pro Amêndola falar um pouquinho de Fluminense, só daqui a pouco tem mano a mano, hein? Não sai daí não, a Amêndola vai falar até rápido sobre o Fluminense, porque a gente quer o mano a mano, que ontem o cara meteu 11-1 e se lascou. Fábio no gol, Samuel Xavier, Nino, Manuel e Guga, invertido lá na esquerda, porque o Marcelo não está relacionado. Vidal trouxe a informação pra gente, não o Vidal do Flamengo, o João Vidal, que também é Flamengo. Martinelli e André na volância, aí uma linha de 3. John Arias, meia, Ganso, meia e Lima, meio campo, e no ataque Germancano. Eu acho Amêndola, é isso? O grande problema é o lado esquerdo. Embora o Martinelli tenha voltado muito bem. E o Lima ajuda pra caramba. Mas há uma fragilidade, né, GV? A gente estava falando disso aqui, eu nunca vou me esquecer disso, que o lateral direito jogar do lado esquerdo é uma coisa, o esquerdo jogado do lado direito é outra história. É um pouco diferente. E aí, se tivesse o extremo que o Atilson falou, era o mundo ideal, né? Exatamente. Hoje não tem o... Se você tivesse o Keno, você não seria uma peça importante. Mas mesmo assim é um Fluminense que é bem equilibrado. Eu acho que vai ser um jogo bem disputado, bem intenso, mas vai ser 50-50 de fato. Se você tivesse o Lelê, de repente, poderia se botar ali, mas o Lelê não pode jogar a Copa do Brasil. Então tá aí, nação, as mudanças no Flamengo para a partida de hoje contra o Fluminense. Gostaria que você escrevesse aí nos comentários o seu palpite, que é importantíssimo, pra gente deixar registrado. Será que você tá acreditando na vitória do Flamengo? Eu vou deixar o meu palpite registrado aqui. Pra mim, na minha opinião, vai dar Flamengo 2-0. Gol de Gabigol e gol de Arrascaeta. É isso daí, nação. A gente se vê no pré-jogo do Flamengo.